Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos, eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente estar aqui junto, semeando mais um conteúdo aqui em sua vida, aonde nós temos com a nossa mentalidade de abundância, de poder superabundar na vida de outra pessoa. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema extremamente relevante. Vamos estar falando sobre 7 passos de como você lidar com a rejeição. Bom, sabemos que nos dias de hoje, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm e o medo enraizado na vida de uma pessoa é extremamente espantoso. E isso traz o quê? Grandes e enormes confusões no seu cérebro. Por quê? Porque o medo da rejeição faz com que você deixe muitas coisas que você gostaria de fazer. Por quê? Porque você tem um medo da rejeição. Isso vai te levando para que você venha a ter um perfeccionismo muito grande, muito elevado, gerando baixa autoestima, porque você já tem um intuito, devido a uma narrativa de um pai, de uma mãe, da sociedade, de um professor, de uma professora, lembrando que eles têm total qualidade e empatia, mas entendemos, cuidando do cérebro, que cada um absorve de uma forma algo que foi colocado, por exemplo, como um choque no seu cérebro. Então, o que é o trauma para uma pessoa, para outra não é. O que a pessoa interpretou e generalizou pode gerar um grande e enorme trauma na vida de uma pessoa, enquanto em outra passa batido. E é exatamente isso que acontece. Então, diante disso, eu quero colocar aqui 7 passos de como você lidar com a rejeição. Primeiramente, a gente precisa entender que a rejeição ela vai chegar na nossa vida de um jeito ou de outro, né? É impossível a gente passar a nossa vida inteira sem passar por algum processo de rejeição. Mas como nós lidamos com a mesma é que vai trazer a total referência ou o GPS nas tomadas de decisões em nossa vida. Faz sentido? Faz sentido para você que a maioria das pessoas hoje são tomadas pelas suas emoções, ou seja, pelos seus traumas que geraram uma crença, e essa crença limitante ou fortalecedora, ela te guia como uma verdade absoluta. E o pior de tudo é que você nem sabe que isso existe, porque isso, na maioria das vezes, é inconsciente, aonde você absorveu uma crença, aonde você teve uma associação, aonde você teve uma interpretação, por exemplo, de algo, e automaticamente você creu e teve uma generalização de tudo. Então, diante disso, pegue o seu papel e sua caneta e anote junto comigo aqui 7 passos para que a gente possa estar lidando com a rejeição. Vamos lá? Primeiro, como eu coloquei, o encontro com a rejeição ele é inevitável. Então, olha só como é importante. A porta que você está batendo, olha só, você bateu na porta, não significa, por exemplo, que tem alguém para atendê-la. Então é isso que nós precisamos estar ressignificando o nosso pensamento. Porque por vezes você pode estar batendo na porta com total vontade de entrar, mas não significa que tenha outra pessoa, por exemplo, do outro lado para estar simplesmente abrindo. E essas pessoas podem demorar um pouco mais, mas se você estiver, por exemplo, com a rejeição já entronizada, né? Com a rejeição já enraizada dentro de você, automaticamente você vai agora atingir a sua criança interior ferida. E você vai se sentir rejeitado porque alguém não abriu a porta e você vai entender o seguinte: essas pessoas não me querem por perto. Eu não sou boa para ninguém, ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim, eu faço de tudo para as outras pessoas, eu sou boazinha, eu tenho dificuldade de dizer não porque eu quero ser boazinha, então eu quero ser bonzinho e eu estou sempre ajudando. Mas quando eu vou lá e bato na porta, significa que as pessoas não querem me atender ou demore. Bom, isso pode ser uma verdade? Sim, mas também precisamos entender que pode estar nesse momento alguma pessoa que está do outro lado da porta, ela pode estar no toalete, ela pode estar na cozinha, ela pode estar secando o cabelo e não ouvindo, por exemplo, ela pode estar com a música alta e não ouvindo esse toque na porta. Então, o que eu quero que você possa estar ressignificando no primeiro momento é entender o seguinte: o fato que você está agora com toda a ênfase, por exemplo, para entrar na porta de alguém, na casa de alguém, não significa que vai ter outra pessoa disponível já no primeiro momento.
Mas também você não precisa associar isso como uma rejeição. É muito importante você ressignificar o pensamento, tendo empatia para que você consiga controlar-se a si mesmo. Nem tudo é rejeição, tá? Muitas coisas pode ser a tua criança interior ferida que está passando por isso. Vamos colocar um exemplo? Uma criança que, na maioria das vezes, procurava o pai, procurava a mãe para poder estar conversando, e o pai estava sempre trabalhando, o rejeitando, ou a mãe sempre trabalhando e o rejeitando. O que acontecia diante disso? Uma verdade absoluta que veio no cérebro dessa criança. E essa verdade veio o quê? Trazendo uma generalização de um trauma. Agora, quando alguém não bate, quando alguém bate na porta, ou quando essa pessoa bate na porta, e ninguém atende, a primeira coisa que essa pessoa vai estar é gritando com a sua criança interior ferida. Faz sentido? Então, ressignificar esse pensamento é extremamente importante. Nós precisamos ser realistas sobre as chances de uma tal rejeição, né? Então, assim, realmente eu estou sendo rejeitado ou daqui a um pouco eu estou sendo pessimista demais? Eu estou olhando esse copo sempre meio vazio ou eu poderia olhar esse copo agora meio cheio? Então, a sua programação neurolinguística, a programação neurolinguística, a narrativa que você traz, ela tem grande ênfase, por exemplo, para você ter resultados exemplares, inclusive manifestando e somatizando no seu corpo, ok? Lembrando que tudo está interligado entre o nosso cérebro e o nosso sistema imunológico. Tá? Então, o nosso sistema imunológico recebe o bombardeio que você coloca no cérebro. Então, se você já tem a rejeição gritando dentro de você, automaticamente você vai estar agora somatizando no seu corpo. De que maneira? Uma constipação, uma diarreia, tá? Você pode ter dores estomacais, né? Então, a gente precisa entender que tudo você vai estar somatizando. Número 2, por gentileza, anote aí. Não concentre as suas energias em uma única situação. Você pode, daqui a um pouco, ter passado, inclusive, por uma rejeição em alguma área da sua vida. Mas isso não significa, por exemplo, que todas as outras áreas agora estejam perdidas. Talvez você possa estar ressignificando o seu pensamento, entendendo o seguinte: ei, em uma área, por exemplo, amorosa, eu fui rejeitado, mas na minha roda sistêmica da minha vida, eu sou equilibrado em todas as outras. Eu sou equilibrado financeiramente, eu sou equilibrado fisicamente, eu sou equilibrado emocionalmente, eu sou equilibrado na minha vida profissional, entende? Então, tudo isso você vai começando a analisar na minha vida espiritual. Agora eu passei por um momento, uma rejeição no relacionamento. Será que é mesmo uma rejeição? E a pergunta que eu quero te fazer, e você, quantas pessoas você já rejeitou? Vamos ressignificar esse pensamento, porque rejeição é uma palavra extremamente forte. Então, e se você colocasse essa palavra, escolha? De repente a outra pessoa escolheu outra pessoa. Entende? É isso que nós precisamos entender. E por vezes, porque tem as suas crenças. Então, gente, tudo isso nós precisamos ressignificar. A crença que alguém absorveu pode impedir, por exemplo, de você estar com ela. Por quê? Vamos colocar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você agora é um policial civil, tá? Vamos colocar esse exemplo. Você é um policial civil. Só que você é uma pessoa correta, você viu, por exemplo, o seu pai amando a sua mãe, nunca bateu na sua mãe, nunca, nem discussões tinha. Mas agora você está num contato com uma outra pessoa, só que a outra pessoa cresceu, por exemplo, com o pai batendo na mãe, tendo amantes, bebedeira e tudo mais. Quando ela ouve, por exemplo, a sua profissão, minha profissão, eu sou um policial civil, lembrando que é um exemplo, essa pessoa, devido aos seus traumas e às suas crenças, ela vai entender o seguinte: eu vou apanhar pro resto da minha vida. Esse homem vai acabar me matando. Então ela se afasta de você. Então, número 2 é você sempre analisar o seguinte: não concentre sempre as coisas num buraco, você se jogando num buraco e tendo que resolver isso. Ei, calma. Existe uma roda sistêmica que você pode analisar várias coisas que estão dando certo. E aí você ressignificar o seguinte: ei, a minha vida ela não está, por exemplo, uma bagunça. Estou em um momento, em uma área, com um déficit. Mas, Fábio, em todas as áreas da minha vida eu estou com déficit. Bom,
Então você está no momento certo, ouvindo essas palavras aqui e automaticamente começando a ressignificar o seu pensamento para que você possa estar avançando. Então, é reprogramação de crenças emocionais que você necessita. Então é justamente o método X emocional, o nosso processo que a gente tem aqui para reprogramar e ressignificar os seus pensamentos. Ok? Anota aí. Número 3, silencie o seu crítico interior. Isso é muito relevante. Você colocar, por exemplo, as suas críticas, o seu lado crítico para baixo. Ei, coloca para baixo aqui, fica aqui num canto, ok? Porque aqui em cima eu vou estar com a mentalidade de abundância, eu vou estar com a mentalidade de crescimento, eu vou estar com a mentalidade de estar agora avançando na minha vida como eu nunca avancei. Isso é relevante. Por quê? Porque automaticamente você está silenciando o seu crítico interior. Então, você ter compaixão por si já é um pouco meio estranho, tá? Mas agora você ter autocríticas depreciativa, não presto para nada, não sou ninguém, nunca deu certo a minha vida, eu já estou com 40 anos, já estou com 50 anos, já estou com 30 anos, meu Deus, não consegui conquistar isso. Calma, entende? Talvez muitas coisas que você não conseguiu conquistar é porque o seu cérebro não permitia que você conquistasse. Então isso é muito relevante nos dias de hoje. Então, olha só, número 4, vai anotando aí. Aprenda com a experiência. Então tem uma autoanálise do momento, do trauma que você viveu, ok? E principalmente, olha só, diferencie o que é uma autocrítica do que automaticamente algo que é depreciativo. Você ter uma autocrítica leve, você pode estar automaticamente o quê? Pensando, analisando, poxa, nesse momento aqui eu acho que eu errei, então eu assumo a autorresponsabilidade, porque eu deveria tomar uma outra decisão e eu acabei tomando isso por causa da minha crença e eu ressignifico o meu pensamento porque eu vi isso na infância ou porque eu passei isso na infância também ou na fase adulta e eu tomei isso como uma verdade absoluta. Ou o círculo social que eu vivia ou as crenças hereditárias de pai e mãe. Mas agora, você teve essa experiência ruim, você deve ter uma autocrítica, ok, mas leve. Agora, você ter uma autocrítica que vai ser depreciativa, a ponto, por exemplo, de você ir já se afundando para a depressão, não. É essencial que você tenha o quê? O amadurecimento. E o amadurecimento está ligado com a autorresponsabilidade. Oh, poxa, mas como é que eu me enfiei nessa situação? É porque eu passei uma dificuldade em minha vida. Então, diante disso, eu preciso ressignificar o meu pensamento. Faz sentido para você? Número 5. Nem tudo é sobre você. Então, olha como é interessante. Não leve a rejeição para o lado pessoal. Sabe por quê? Porque nem sempre a rejeição é com você. Às vezes a rejeição pode ser com uma outra pessoa. Nos outros itens acima, eu dei um exemplo, por exemplo, do policial. O policial se viu que não tinha culpa nenhuma, que era uma pessoa com uma mentalidade boa, que veio de uma boa escola familiar em termos de relacionamento, tudo certo, mas a mulher que ele estava agora, né, cortejando, o que aconteceu com ela? Ela vinha traumatizada. Então, muitas vezes você vai entender que você está sendo rejeitado, mas na verdade a outra pessoa que está com um problema também. Então, isso é muito importante você ressignificar pensamento. Poxa, por que essa conexão não deu certo se eu queria tanto? Por que, por exemplo, eu queria trabalhar nessa empresa, mas não deu certo? Então, você tem que analisar também as suas crenças. Você se via trabalhando nessa empresa? Você se via dono do seu negócio? Você simplesmente crê e ter a crença, por exemplo, que você consegue faturar X? Ou simplesmente quando você diz, eu quero faturar 10 mil por mês, por exemplo. Aí eu quero faturar 10 mil por mês, eu vou faturar 10 mil por mês em dia. Gente, você vê que, por exemplo, que o seu cérebro ele não absorve isso, porque ele precisa absorver como uma imagem mental positiva. A partir do momento em que ele é atemporal, ou seja, não sabe se está no passado ou no futuro, você precisa renovar a sua mente, reprogramar a sua mente, colocando uma foto, por exemplo, de 10K ali e declarando isso para que as suas amígdalas corticais, ou seja, os seus sensores, que nós temos um localizado no hemisfério esquerdo do cérebro e outro no direito, que tem a função, por exemplo, de sensores, por exemplo, fumaça. Então, estado de alerta, ok? E sentir o cheiro ou estou visualizando. Significa o quê? A informação.
para o hemisfério direito do meu cérebro, aonde tem uma área chamada hipocampo, aonde tem um HD infinito de memórias, e ali está arquivado o quê? Fogo. Então, os meus sensores captaram o quê? Fumaça, e o meu hipocampo saltou dizendo o seguinte: fogo. Então, nós precisamos entender que a pessoa que está no momento da rejeição, cada vez que ela ouve falar, e nós continuamos no exemplo, no contexto agora do policial civil, a pessoa vai estar fazendo o quê? Policial civil, meu Deus, é agressivo. Meu pai vivia batendo na minha mãe e nem era policial. Imagina se eu casar com um policial. Então, nem sempre a rejeição é sobre você. Entende? Às vezes a rejeição é sobre a outra pessoa também. É muito importante analisar isso e ressignificar os seus pensamentos. Vamos lá. Número 6, muito importante. Não romantize o que deu errado, tá? O cérebro, ele sempre está absorvendo o quê? Tudo aquilo que você está colocando como uma nova imagem mental no seu hipocampo. Então não romantize, por exemplo, o que deu errado. Eu vejo muitas vezes as pessoas colocando, né, nas redes sociais, pessoas, por exemplo, extremamente obesas, né, com mais de 200 quilos, e às vezes a pessoa fazendo dancinha, né, e passando pelo momento ali difícil, ou seja, romantizando, por exemplo, a obesidade. Para o quê? Para ganhar likes, para ganhar um pouco de aprovação, mas na verdade isso ali a gente sabe que faz mal para a sua saúde. Então, aquele excesso de peso faz mal pela sua saúde. Não só esse excesso de peso faz mal pela sua saúde, e não é uma gordofobia, tá? Mas é importante você entender o seguinte: por que essa pessoa teve tanto gatilho para comer tanto também? Entende? Então, há um buraco emocional, há um iceberg na vida dessa pessoa, mas o que ela faz? Em vez de ela ter um poder de indignação para querer mudar em relação a isso, buscar uma bariátrica, buscar uma mudança alimentar diferente, buscar curar as suas emoções, no qual faz criar esses gatilhos para que venha a ter uma compulsão alimentar, não, a pessoa romantiza com as suas dancinhas. Então, isso em todas as áreas é muito importante você entender. Não romantize a rejeição. Não romantize a rejeição. Entenda o seguinte: ei, eu quero avançar para um propósito. Então, não podemos estar romantizando a rejeição. Número 7, converse sobre o assunto. A autoterapia cura. É muito importante você buscar uma pessoa que tenha conhecimento para que possa estar lhe ajudando, por exemplo, a sair desse buraco emocional. Então, nós aqui no Método X Emocional, uma metodologia de reprogramação de crenças, né, baseado junto com a gestão emocional, nós trabalhamos com ênfase essa área para poder estar ajudando, primeiro, mapeando o seu estado atual, mapeando a sua criança interior ferida e depois sim estar agora caminhando para a sua visão de futuro. Então, é muito importante você entender, a rejeição e o medo é o maior obstáculo que enfrentamos para o quê? Para escolher a nós mesmos. Você precisa escolher a você mesmo. Para isso, você precisa romper com a rejeição. Você precisa romper com o medo. Então, o número 7 é justamente isso, né? Converse sobre o assunto. Busque o que? Romper com o medo e a rejeição. Busque escolher a você mesmo para que você possa alcançar um propósito, para que você possa vencer, para que você não esteja romantizando a rejeição em sua vida. Entenda isso. Coloque a programação neurolinguística no seu cérebro, aonde você vai estar ressignificando os seus pensamentos e, principalmente, entendendo o seguinte: por que eu faço o que eu faço? Muitas vezes eu vou deixar de fazer alguma coisa porque eu estou com medo da rejeição. Muitas vezes eu vou deixar de fazer alguma coisa porque eu estou com baixa autoestima. Deixa eu dizer algo para você: avance para o propósito. Erre, é normal errar, mas você vai lá repetindo, se esforçando, canalizando as suas emoções desde que você queira e automaticamente buscando um mentor para você, você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Então, eu quero deixar aqui um forte abraço. Não se esqueça, por exemplo, de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de estar agora adicionando, falando do método X emocional e principalmente dessa área que vai ajudar muitas pessoas. Então, 7 passos para que você possa estar fazendo o quê? Lidando com a rejeição. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.